Os colegas devem lembrar que na Revolução Industrial as pessoas, os proletários, os operários estavam presos, acorrentados, a jornadas de trabalho que variavam de 12 até 18 horas. Foram seduzidos pela promessa de riqueza, sedução que não se cumpriu. Não bastasse, só o pai de família não era suficiente para manter a renda mínima da família. A esposa também foi para a fábrica. Não foi suficiente. Crianças também foram engajadas no sistema da indústria. E a família, então, se desmembrou. Vale aqui a leitura do Marx. Acorrentado à jornada de trabalho imposta pelo sistema econômico capitalista, o Marx afirma: o homem se desrealiza quase que até a morte. Quanto mais ele enriquece o mundo de mercadorias, mais ele se empobrece. Então veja, o Rousseau enxergou essas coisas. Claro que a leitura dele não é uma leitura profunda como a de Marx, mas ele percebeu as contradições. E, portanto, ele aponta de forma direta as mazelas do iluminismo. Rousseau é considerado um antiprogressista, um anti-iluminista, um irracionalista. Não é à toa que as obras dele não foram bem aceitas na época. Não é à toa que obras como Emílio, por exemplo, foram queimadas em praça pública. Então vejam, temos leituras otimistas? Temos, mas temos os contrapontos. Pronto, para falar também, para não dizer que foram só os franceses, nós encontramos na Alemanha do século XVIII um filósofo que não é conhecido, Johann Christoph Friedrich Schiller, um poeta, que também era filósofo. Poucas obras, mas também participou desse movimento de crítica à cultura moderna. E mesmo ele, lá na Alemanha, ele também mostrava as contradições da cultura, da arte e da ciência, como o próprio atividade do trabalho. Schiller também chega a falar muito tempo antes de Adam Smith e antes de Marx, que o trabalho, ele não usa o termo alienação, mas ele vai dizer, preso a uma rotina monótona de trabalho, o homem não desenvolve o seu espírito racional. Ele se torna uma partícula sem vida, como as engrenagens da máquina que ele mesmo opera. Então, o iluminismo alemão é marcado pela contradição, mas essa contradição também está presente no campo intelectual. Aos filósofos otimistas e aos filósofos, digamos assim, realistas para aquela realidade profundamente rica de contradições. Então, fazendo uma conclusão desse primeiro momento, a gente pode entender que os aspectos que produzem o iluminismo como um momento eufórico de otimismo, de esperança, em relação à sua época, às conquistas econômicas, ela encontra na própria história as bases sólidas para se erigir esse espírito otimista, essa fé inabalada na razão, na ciência, no capitalismo, como um momento extremamente profícuo para as conquistas e para a efetivação daquilo que se chama humanidade. As promessas não se cumpriram. Nossa realidade hoje, nosso presente, o momento que nós chamamos contemporaneidade. Vou usar como referência para a análise desse momento uma filósofa que também não é conhecida, a Jacqueline Hus. Ela tem uma obrazinha bem pequenininha, bastante simples, que se chama O Pensamento Ético Contemporâneo. Bem, as duas palavras-chave para se compreender o nosso momento a partir da filosofia da Jacqueline Hus é algo que ela busca na filosofia nietzschiana, a ideia de vazio, nihilismo, nicht. Né?
história no sentido progressivo, de realização, de progresso, de conquista. E o nosso momento é um momento vazio. Não há um sentido. A história não caminha para o melhor. Os fatos, a realidade hoje, qualquer um de nós aqui é muito capaz de perceber, não comprovam nenhum tipo de otimismo. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que hoje a humanidade, a história da humanidade está assim, um pé no barranco e outro no precipício. A história ela está em xeque-mate. Agora, há uma solução? Bem, se há, primeiro nós temos que compreender o que é o nosso tempo. Por que ele se encontra assim? Por que as promessas não foram cumpridas? O que ocorreu? Então, o nosso momento, do ponto de vista teórico, o nosso momento hoje, quando se diz vazio, queremos dizer também que, do ponto de vista teórico, não há mais um fundamento para se compreender a realidade. A era moderna é marcada pela razão. A razão é o fundamento. Na Idade Média, foi a ideia de Deus no fundamento. Mas hoje, os teóricos, os filósofos, se debruçam, né? Filosofam tentando encontrar um conceito, um fundamento, a partir do qual possamos compreender essa realidade e ensaiar alguma solução, porque isso aqui é um fato. A história pode acabar agora, daqui 5 minutos, amanhã, daqui uma semana. Será que temos tempo suficiente para reverter a situação? Enfim, é uma questão profundamente séria, seríssima. Os anteriores a nós, os iluministas, acreditavam que a história vai bem, não precisamos fazer nada. Como não precisamos fazer nada? Vamos continuar de braços cruzados, esperando que Deus faça um milagre, que o Cristo volte à Terra? Não podemos, não temos tempo. É preciso uma reação, é preciso uma solução. Mas, do ponto de vista teórico, a Sofia Vani diz, esse é um problema, porque do ponto de vista teórico, qualquer solução pressupõe um fundamento. Por quê? Porque toda estrutura de pensamento, toda estrutura obedece uma sistematização lógica. E toda lógica se estrutura a partir de um princípio. Aqui o professor de lógica que pode nos auxiliar, o nosso querido Hermínio. Então, hoje, não se tem um fundamento a partir do qual possamos compreender, explicar e indicar uma solução ética para o nosso mundo, para o nosso momento. Teoricamente, acusam Marx e Nietzsche disso. Né? Teoricamente, Marx e Nietzsche representam uma ruptura com a chamada tradição filosófica, que é a tradição que sempre versou acerca de uma verdade absoluta. Deus foi essa verdade absoluta durante 1000 anos. A razão, 200 anos. E hoje? Qual é a verdade absoluta? Qual é a verdade universal? A Sofia Vani, ela problematiza o seguinte: vivemos um momento de uma grande exigência enigmática. Exige-se ética de todos os setores da vida. Em todas as instâncias do comportamento humano, o próprio capitalista hoje enxerga e vê a necessidade da ética. Os próprios capitalistas investem em cursos, em seminários, em palestras de ética para os seus funcionários. Claro que a gente desconfia, mas, ultrapassando essa esfera, hoje o grande discurso é a natureza, a bioética. A ética hoje também nos lança, né, não mais no campo da ficção científica, mas no campo palpável, o DNA. O que fazer com esse grande conhecimento, com essa grande estudos científicos? Quais as consequências da manipulação do gene para a vida humana? Então, a ética hoje está discutida em todos os setores, sem falar das metodologias, né? A ética do advogado, a ética do médico,
é uma coisa que ninguém pode negar. Se a gente liga a televisão, se a gente abre um jornal, é só violência,